Bom, vamos lá. Sobre a nossa atividade de prototipagem, esse vídeo vai falar agora um pouco, né? Vou tentar esclarecer um pouco os requisitos que foram adquiridos, né, a partir de uma entrevista feita agora por um gestor de uma empresa de aluguéis de automóveis. Então ele pretende sistematizar o processo via software, né, de locação, e para isso então ele coloca alguns desejos e necessidades que estão listados aqui nesse documento. Então, pretende desenvolver um sistema para apoio de gestão de aluguéis de automóveis, né, que permite efetuar, cancelar e modificar pedidos através da internet. Então, é legal que no outro sistema de matrícula, né, que foi a especificação 1, ele não fala em momento nenhum que o sistema tem que funcionar pela internet. Mas acho que é meio complicado hoje a gente pensar no sucesso de um sistema computacional, né, um software que não funcione de forma remota, ou pela internet, ou por aplicativo celular, etc. Mas aqui nessa especificação fica bem claro que uma das necessidades ou requisitos não funcionais é o acesso pela internet. E após a análise inicial, então, dos requisitos do sistema, foram levantadas as seguintes informações. Observar, análise inicial, estou fazendo, então, um processo de análise do sistema. E a análise inicial é o quê? Ir ao cliente e tentar capturar o máximo de informação possível sobre o software que a gente pretende desenvolver para, de certa forma, automatizar, informatizar tarefas de uma determinada empresa ou negócio, né? Organização. Então, após essa entrevista, itens que foram listados estão aqui, né? Um deles é o que? O sistema só pode ser utilizado após cadastro prévio. Aqui ele já resumiu de uma outra maneira que ele quer um sistema que ao entrar você tem aquela janelinha lá, ou tela, ou campo, né, de login e senha, e a opção de cadastrar caso você não tenha conta ainda no sistema. 2. Os usuários individuais, clientes, né, então aqui ele chamou de usuários individuais, clientes, que são na verdade quem entra no sistema para locação, né, para quem quer alugar um automóvel, pode introduzir, modificar, consultar e cancelar pedidos de aluguel. Então vocês vão pensar aqui nesse sistema, assim que eu faço o login, eu vou ter então opções de vários automóveis, aí no caso pode ser moto, carro, caminhão, etc. Sei lá, lancha, jet ski, não sei, automóvel que ficou no contexto geral, né? Mas eu vou ter então vários veículos lá, vários automóveis, numa espécie de catálogo, uma lista, né? Como é que eu vou dizer assim? Uma galeria, por exemplo, com exibição de imagens desses bens que eu poderia estar buscando fazer a locação. E o negócio está animado aqui. E aí eu vou poder então gerar, né, introduzir, ou modificar, ou consultar, cancelar pedidos de aluguel, certo? Então eu posso clicar num determinado carro que eu gostei lá para alugar, e ao mesmo tempo que eu vou poder ter na minha tela de navegação uma aba, por exemplo, de consultar meus pedidos, por exemplo, igual tem nos e-commerces, né? E aí eu vou poder visualizar pedidos que estão realizados, pedidos que estão pendentes, pedidos que estão ativos, para poder modificar, consultar, cancelar esses pedidos. Por outro lado, os agentes, que seriam no caso os usuários que entram como funcionário da empresa de locação, né? Que
podem ser empresas e bancos, podem modificar e avaliar os pedidos. Quando a gente fala empresas e bancos, podem ser, então, empresas que locam carro ou bancos que têm agentes, né, vinculados a tais bancos que também fazem locação de automóveis, certo? No final das contas, seria o outro lado do sistema, né? Enquanto você tem usuários que entram para alugar carro, existem outros usuários que estão lá disponibilizando veículos para serem locados. E esses usuários que estão oferecendo veículos para serem locados podem ser empresas especializadas aí de automóveis, né, propriamente, empresas de locação ou empresas que até mesmo que são revendedoras e locadoras de automóveis, enquanto que os bancos também podem ter um catálogo de veículos para alocar. Após a introdução no sistema, os pedidos são analisados do ponto de vista financeiro pelos agentes e, em caso de parecer positivo, são colocados nas suas considerações para a execução do contrato. Ou seja, eu sou um cliente, entrei no sistema. Gostei lá de um carro, sei lá, eu vi um Fusca lá, quero alugar esse Fusca, tá certo? Eu faço a solicitação do pedido, quero alocar esse Fusca, e aí o sistema vai me dar um prazo para validação daquele meu pedido, né, para aprovação, e um agente, que é justamente quem ofereceu aquele carro no sistema para alocação, ele vai analisar o meu perfil e vai dar uma resposta para o sistema dizendo, olha, a alocação pode ser realizada, né, sei lá, pedido aprovado, de acordo com a minha renda, por exemplo, e o período que eu quero ficar com o carro alugado, né, essas coisas assim. 4. Sobre os contratantes do aluguel, armazenam-se os dados de identificação, RG, CPF, nome, endereço, profissão e entidades empregadoras e os respectivos rendimentos auferidos, máximo 3. Por exemplo, vamos supor que eu sou lá professor e, além de ser professor, eu também trabalho com desenvolvimento de sistema, né, numa empresa de programação, tá certo? Então eu tenho lá 2 salários, então poderia no sistema me cadastrar dizendo, como professor eu ganho X, como programador ganho Y, e aí esse X mais Y vai ser a minha renda, né, vão ser os meus rendimentos que vão aparecer lá no sistema como sendo minha renda mensal, para justamente ser utilizado lá pelos agentes que vão validar os meus pedidos de aluguel, né, como um valor de segurança, né? Então, o RG, CPF, nome, endereço são coisas que vão ser pedidas para o cliente quando ele for entrar no sistema para se cadastrar pela primeira vez. Profissão vocês também vão pedir, né? Então, lá no cadastro inicial, vocês também vão perguntar qual a profissão. As entidades empregadoras, se houver mais de uma, não é isso? Se existir mais de uma. Na maioria dos casos, o usuário, ao se cadastrar, vai colocar a profissão, a empresa onde ele trabalha e o salário dele. Basicamente é isso que ele vai fazer. Mas o sistema vai permitir você dizer lá, além de um único emprego, até 3, tá certo? É isso. Ou fontes, né? Sou autônomo, ganho tanto, também pode ser colocado lá no cadastro dele. O importante é que o sistema vai estar sempre tendo os rendimentos, né, do cliente, ou seja, do usuário que entra no sistema com a intenção de alugar carro, automóvel. Dependendo do tipo de contrato, os automóveis alugados podem ser registrados como propriedade dos clientes, empresas ou bancos.
Por exemplo, eu sou um cliente, quero locar um carro, mas eu preciso, por exemplo, que esse carro seja registrado como um bem, porque, por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa que ela exige que eu tenha o meu próprio automóvel, tá certo? Existem empresas que contratam, por exemplo, motoristas, mas o motorista, para conseguir ser contratado, ele precisa dizer que ele tem um carro. Então, esse sistema vai permitir que o usuário alugue um carro, mas que esse carro ele fique registrado como sendo propriedade de quem está locando esse carro. Uma coisa simples como tarefa para a gente, no caso, no sistema aí, que é basicamente ter um cheque para marcar lá. Quando o usuário for alugar um carro, vai ter uma perguntinha lá. Registrar o carro como sua propriedade? Sim ou não? Aí marca. Se isso aí vai gerar custo adicional ou não, né? O usuário que foi entrevistado aqui, que passou nosso requisito, não falou nada. Então, basicamente é só isso mesmo, né? A gente só vai ter um indicador no sistema que assim que o aluguel for feito, né? O pedido de aluguel for feito, uma das opções que você vai ter para marcar lá quando for alugar um carro é dizer se esse carro vai ser registrado como propriedade do cliente ou não. Aí quer dizer, esse cliente pode ser um cliente mesmo, pode ser uma empresa, pode ser um banco. Tá? Sobre os automóveis, o sistema registra a matrícula, ano, marca, modelo e placa. Então, são dados que precisam estar cadastrados quando um anúncio for feito ali no sistema por um agente. Depois você tem lá, o aluguel de um automóvel pode estar associado a um contrato de crédito. Por exemplo, eu quero locar um carro, mas não tenho dinheiro para pagar agora. E eu gostaria então de financiar, certo? Se isso for marcado, que a forma de pagamento lá vai ser por crédito, né, ou sei lá, por financiamento, o agente vai ter que verificar. Deixa eu ver se é esse item mesmo. Ó. O aluguel de um automóvel pode ser associado a um contrato de crédito, né, o qual foi concedido por um dos bancos agentes. Então, você vai ter que dizer que você quer financiar e escolher o banco que vai financiar. Então, a aprovação desse aluguel ele vai depender agora de dois agentes, na verdade, ou de duas partes, né? O banco aprovando seu financiamento e assim que o banco aprovar o seu financiamento, o agente também aprova o seu aluguel. Tá certo? Vamos simular, né? Cheguei lá para alugar o carro, aí o aluguel dele é, sei lá, R$50 a diária. Eu quero ficar com ele um mês, tá? 5 vezes 3, 15, vai dar R$1.500 lá de aluguel, não é isso? Se não errar as contas, acho que é isso aí, né? Então, beleza. R$1.500 de aluguel, eu vou financiar porque eu não tenho esse dinheiro. Quero dividir isso aí, sei lá, em 10 vezes. Quando eu marcar que eu quero financiar, né, eu vou dizer lá, inclusive, que eu vou dividir e vou selecionar, sei lá, dentro dos bancos que estão credenciados no sistema, escolhi banco X da vida. Aí o banco vai avaliar o meu perfil, vai dizer se aprova ou não, e o agente, assim que observar lá que o meu crédito foi aprovado, ele aprova o aluguel do meu veículo, certo? Quando ele fala, inclusive, de crédito, é interessante a gente pensar que as formas de pagamento poderiam ser, então, boleto, cartão de crédito ou financiamento. Pronto, que aí atende qualquer ideia que venha a partir do cliente, né? Cliente que eu digo agora o gestor da empresa de aluguel de automóveis,
qualquer ideia que esse gestor tenha vislumbrado sobre possibilidades de pagamento do aluguel do automóvel. O item 8, em termos do sistema, o servidor central encontra-se ligado aos computadores locais dos clientes e aos diversos agentes aderentes através da internet. Observar então que esse sistema de aluguel ele vai funcionar tanto num local físico quanto na internet. Isso são requisitos não funcionais. Existe então a ideia de arquitetura do sistema, que vai existir um servidor, e a partir desse servidor várias outras máquinas conseguem acessar o sistema pela rede. Como o sistema vai precisar ter esse acesso pela internet, é interessante então considerar esse item 8 como sendo um requisito não funcional do tipo: esse sistema tem que funcionar em rede, tá certo? E mais, ter acesso externo de onde esse servidor estiver instalado, ou seja, funcionar na internet. 9. O sistema pode ser subdividido em 2 subsistemas, um para gestão de pedidos e contratos, e outro para a construção dinâmica de páginas www. Aqui é um requisito que a gente percebe assim, uma falta de talvez experiência tecnológica de quem está requisitando o sistema, Olha lá, o sistema deve ser subdividido em 2 subsistemas, um para gestão de pedidos de contrato e outro para a construção dinâmica de páginas. Na verdade, aqui a solução que vocês vão ter que elaborar é a seguinte: existem as telas de utilização do sistema, que são o cliente entra e quer alugar um carro, ou ele quer ver os seus pedidos e fazer alterações naquele pedido, ou os agentes vão entrar para verificar se existem algum pedido pendente para ele fazer a análise e autorização ou não da locação, As instituições financeiras que vão estar criando contratos de crédito vão entrar para avaliar os pedidos de financiamento, E, além disso, os agentes vão ter que ter a possibilidade de inserir novos anúncios. Então, essa criação de páginas dinâmicas aqui, na verdade, não precisa nem ser a criação de página em si, mas a criação de, na verdade, modificação no catálogo de veículos disponíveis. Por exemplo, apareceu um novo veículo no meu estoque aqui para locação e eu preciso cadastrar ele no sistema. Então, essa dinâmica na construção da página, na verdade, é a possibilidade do agente poder inserir lá imagens, colocar a descrição do automóvel. Não necessariamente precisa ser a criação de uma nova página, mas sim um novo item incluído lá na lista de veículos disponíveis para locação. Perfeito? Então, assim, no geral, esse sistema não é muito complicado de fazer inicialmente. Ele é um sistema que dá dor de cabeça depois, com alguns requisitos de regra de negócio, principalmente porque esse domínio de locação de veículo pode não ser muito familiar para a gente por agora, certo? Mas como a atividade aqui busca a prototipagem ou fazer o exercício de levantamento de requisito, o objetivo é justamente ver o que vocês conseguiram entender desses requisitos que foram colocados. Durante essa semana agora a gente vai trabalhar um pouco mais esse conceito de análise de sistema, pensando na modelagem de requisitos funcionais, trabalhando com diagramas da UML, diagramas de caso de uso, e depois a gente vai fazer uma provinha
né, que na verdade é um exercício prático, não é difícil, vocês vão conseguir assimilar bem, né, a tarefa. Eu vou chamar de prova, mas na verdade vai ser um exercício com um tempo definido aí, né, em que vocês vão fazer a identificação de requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Nessa especificação aqui, por exemplo, a gente conseguiu observar muitas coisas em relação à classificação de requisitos, né? Por exemplo, o usuário, ou no caso, o cliente, pode introduzir, modificar, consultar, cancelar pedidos de aluguel. Bom, isso aí é funcional. Isso aí é um requisito que tem que mostra para a gente que existe uma funcionalidade que precisa existir, né? Agora, o sistema precisa funcionar na internet, os agentes precisam ter acesso a ele via internet. Bom, então já é um requisito não funcional, é um requisito que a gente chamaria um requisito de sistema ou um requisito organizacional, né? O aluguel de um automóvel pode estar associado com um contrato de crédito, o qual foi concedido por um dos próprios agentes. Quando esse contrato de crédito passa a ser selecionado, né, no sistema, existe um critério para aprovação desse crédito ou não. Por exemplo, aqui a gente observa que gera um requisito de regra de negócio, que o aluguel só vai ser efetivado após a aprovação do agente bancário, né, que vai ser justamente quem vai aprovar o seu crédito. Assim como os agentes vão avaliar também os pedidos e vão aprovar ou reprovar os pedidos de aluguel, certo? Então é basicamente isso. Espero ter ajudado vocês, né? Sei que essa coisa de aulas remotas, muitas vezes parece que a gente está distante, porque a gente não está interagindo muito, né? Mas eu entendi que essa atividade ela não fosse gerar muita dificuldade para vocês, até mesmo pelo resultado que a gente teve, né? Que eu vi de vocês na atividade que eu pedi quando a gente estava presencialmente trabalhando lá no IFES, né? E agora, de forma remota, não sei se vocês estão muito sobrecarregados, né? Eu entendo muito bem isso. E aí acaba vindo, parece uma avalanche de atividades e elas parecem estar todas soltas, né? Mas na verdade, na nossa disciplina até agora, eu passei essa atividade apenas. É uma atividade trabalhosa, ela vale bastante ponto, inclusive. Teve gente que andou perguntando sobre pontuação. Nós vamos fazer um exercício que vai valer aí 20 pontos e nós vamos ter 3 exercícios valendo 10 pontos cada um para fechar esse nosso primeiro semestre, né, com 50 pontos. Tá? E essa atividade aqui, eu coloquei ela valendo 10 pontos. Né? A primeira atividade que vocês já me entregaram lá quando estávamos presencialmente valeu 10 pontos também. E eu vou passar um outro exercício para vocês que também vai ter um valor de 10 pontos, tá ok? Eu coloquei o prazo de entrega para essa atividade agora até o final do mês, porque eu não quero assim esse sufoco, essa correria, fazendo as coisas de qualquer jeito. Coloquei também que a atividade pode ser feita até em um grupo de até 3 pessoas, mas se vocês estiverem com dificuldade de interação entre vocês, né, formar grupo, podem postar individualmente também, tá? Ou fazer em dupla. Eu coloquei no máximo 3 só para não ficar muito embolado, muito grande o grupo aí, eu não saber, na verdade, se vocês realmente estão conseguindo aproveitar, tá certo? Estou sempre à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem, podem chamar no Zap ou pode chamar no fórum, né? A ideia é tentar simplificar as coisas. Abraço para vocês, boa semana.